Boa noite, linda e amada Igreja do Senhor. Boa noite. É com uma alegria sempre contínua que nós recebemos essa reciprocidade, a saudação, no cumprimento, no boa noite. Queremos cumprimentar os que nos visitam, é uma honra tê-los conosco nesta noite, a todos os que aqui estão nos visitando, e abraçar também o internauta que interage conosco em mais um culto dominical, que com certeza também será abençoado, será enriquecido pela ministração da palavra de Deus. Nesta noite a temática está posta, e essa temática está aí, ventres estéreis. Ventre estéreis é a temática desse domingo. E por isso nós queremos que os amados estejam bem ávidos, bem atentos, bem propícios a recepcionar essa palavra tremenda que com certeza o nosso Deus nos ministrará nessa noite. Eu quero fazer um adendo, eu quero fazer aqui uma colocação rápida. Por exemplo, ventres estéreis. Tem duas dimensões desses ventres estéreis. Eu vou tocar em ambas as dimensões, mas vou me pautar numa especificamente. Por exemplo, ventre estéril, incapaz de procriar, infecundo, infértil. Essa pauta, esse item será rapidamente pincelado, que não é o principal. Mas eu quero repetir: incapaz de procriar, infecundo, infértil. O sentido que nós vamos nesta noite nos apropriar, que o Espírito Santo nos delegou, é essa temática, essa visão, que nada produz, que não dá frutos, árido, improdutivo. Que nada produz, que não dá frutos, improdutivo e árido, seco, ressequido. Então, nessa noite, nós vamos abrir essa palavra e nos reportar ao Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 5 a 8. João, capítulo 5, versículos de 15 a 8. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo. E o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Te bendizemos, Deus vivo, exaltamos e glorificamos o teu majestoso, o teu magnífico nome. O Senhor que com sua graça, sua misericórdia permite que aqui nos reunamos e congregados estejamos unidos. Já desenvolvidos 5 minutos de oração, tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. Agora capacita-nos e unge-nos para que também nos portemos e possamos ter a mesma desenvoltura desse ministério lindo de louvor, que já trouxe os céus aqui, que já trouxe o Senhor, que já está conosco. O Senhor se reúne com o seu povo, canta louvores em meio ao seu povo, e onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ali ele estará. E tu estás aqui, Senhor. Tu és o Deus a quem adoramos acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o Senhor aqui coloca a sua visão, a sua percepção. Ele nos dá a visão de uma videira. Então ele coloca assim: eu sou a videira, vós os ramos. Olha que coisa linda. Todo ramo que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então a visão do Senhor é a de que ele é uma videira verdadeira. Nós, a igreja, o corpo de Cristo, somos os ramos. E todo aquele ramo que estiver nele, estiver fincado, vinculado à videira, recebe dela, da videira, a seiva,
o líquido genuíno para que ela produza, para que cada ramo produza frutos. E todo ramo que, estando nele, não produzir frutos, a Bíblia diz que ele corta, seca-se, o ramo é jogado, lançado ao fogo e queimam esse ramo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Uma característica do discípulo é a frutuosidade. Ele dá frutos, porque ele está vinculado à videira. Ele está preso à videira. E sem essa videira, sem Cristo, nenhum ser humano pode fazer para Deus espiritualmente absolutamente nada. Somente aquele que está nele fincado, nele vinculado, pode gerar frutos para o seu reino. Caso contrário, tornar-se-á árido, tornar-se-á sem frutos, ressequido e terá que ser lançado fora, para que não perca e não tire da videira a sua potência, o seu vigor, e que ela continue irrigando os ramos que de fato dão bons frutos ou dão principalmente muito fruto, ou muitos frutos. Nesse momento, dá-nos a visão, o Senhor, de que quando somos discípulos de Cristo, estamos vinculados à videira e damos muito fruto. E quando não estamos, nada podemos fazer sem Ele, nada podemos de nós mesmos, como seres humanos, efetuar, realizar, porque não temos vida, não temos a seiva que corre no sangue, no coração daqueles ramos que estão fincados nele. Qual é a diferenciação, ou simplesmente qual é a diferença? É que o ramo que está no Senhor, ele ama a palavra do Senhor. Ele ama a sua seiva, ele ama aquilo que procede de Deus, ele exala, ele extravasa o que vem do Senhor. E é essa a diferença de ser ou não discípulo do Senhor. Quando se dá muito fruto, se é discípulo. Quando não se dá muito fruto, não se é discípulo. Então, muito bem, nessa noite nós vamos nos pautar principalmente a essa visão do ventre árido, do ventre ressequido, estéril, por não ter a capacidade de dar frutos, por não ter a capacidade de veicular o amor de Deus para a igreja. Muito bem. Em Mateus capítulo 13, versículos de 8 a 9, diz algo maravilhoso também. Mateus 13, de 8 a 9. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amados, outra semente, e o Senhor aí, no capítulo 13 de Mateus, ele versa, ele dialoga, ele fala com a igreja sobre várias ou várias sementes. E uma delas, ele compara, são várias, mas eu quero pegar essa. Uma caiu, enfim, em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Grave esse por um. Quem quer ser esse um? Você ficou na expectativa? Porque não ficou claro, pastor, você é sábio. Você não é tolo para responder sem entender, não é? Então, eu vou repetir. Aquela semente que caiu em boa terra, passou a produzir 100, 60 e 30 por um. E eu disse, quem aqui gostaria de ser esse um? Amém? Amados, em primeiro lugar, esse um é a semente que caiu em boa terra. Esse um é aquele que tem no seu coração o fluir da palavra de Deus. É aquela semente, é aquele ramo que quando a palavra vem, ele recepciona, ele a internaliza, ele a vive e ele transmite a outros. Então esse um é aquele que dele pode proceder o crescimento de 100, 60 e 30 por um. Então só é mesmo irritação.
Então, atente bem. Esse para que você entenda, é uma frase, ou é uma colocação usada para transmitir a ideia de que, ao seguir os ensinamentos da palavra, ao seguir o conselho da palavra e vivê-la uma vida de fé, é possível receber bênçãos e recompensas abundantes. Então, o que produz a 100, 60 e 30 por 1 é aquele que recebeu a palavra, que como um ramo que está vinculado à videira, dá muito fruto. É aquele também que quando ele entra numa interação, quando ele entra para aproximar-se da igreja ou de qualquer coisa que o valha, ele não espera que 2, 3, 4, 5 entrem primeiro. Ele olha e ele é aquele que diz: eu vou ser o pioneiro, vou ser o primeiro, porque eu quero ver a igreja florir, a igreja frutificar, a igreja florescer. Então, esse repito, é aquele que transmite a ideia de que os ensinamentos do Senhor são palatáveis, são gloriosos e vivificam aquele que os recebe. Então ele é tão próspero, ele é tão ventre produtivo, que ele produz a 100, 60 e 30 por ele mesmo. Ele é capaz dessa produção gloriosa. O inverso é verdadeiro. Um ventre árido, um ventre infecundo, um ventre seco, ele não tem condições de veicular as bênçãos de Deus. Ele retém, ele guarda. E é por isso que em Mateus 19, 29, encontra-se algo glorioso. Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou mães, ou pai, ou mãe, ou mulher, no caso, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Essa visão aqui é apenas uma hipérbole, é um exagero, é uma visão de expressão que diz que quando você ama ao Senhor, quando você é esse que de você, e através de você flui a palavra, você deixa, não é que você vai abandonar não, irmãos, você deixa de lado o amor por pessoas como ídolos e as torna apenas suas irmãs em Cristo, se elas o forem, amando-as acima de Deus sobre tudo e a elas, mas quando elas não forem, você é capaz de deixá-las para produzir e para ser veículo de Deus para o reino dos céus. Então não é ofensa, não é contenda que Deus está pregando, mas uma visão tremenda. Então nós falávamos ainda agora, que que é vinculado à videira, ele produz a 100, 60 e 30 por 1. Mas existe também aquela visão tremenda, que está em Mateus 25, de 28 a 30, pedirei a minha pastora amada, linda pastora Nayuf, que nos lesse Mateus 25, de 28 a 30, e nós vamos ouvi-la com a maior atenção. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muito obrigado, minha pastora linda. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ao servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o servo que está vinculado à videira, o servo útil, que tem um ventre produtivo, que tem um ventre responsivo, que tem um ventre multiplicador, ele e nele é acrescentado mais e mais e mais e mais. Porque Deus sabe que ele é capaz de reproduzir. Mas o servo inútil é aquele que pega um talento,
enterra, guarda, daqui não sai, eu não passo para ninguém, é meu, é meu, é meu, todo meu, todo meu. Esse vai se ferrar, porque ele é um servo inútil. Ele não produziu, ele não deixou que seu ventre prosperasse, exalasse, transmitisse, irrigasse a igreja, que ele é um ramo que está na videira, e por ele dar muito fruto, ele tem condições de expandir, de multiplicar, de passar. Ele é tão estéril que o seu ventre fica improdutivo, ocioso. E o talento que ele tem, ele guarda, ele não passa, ele segura aquilo como se Deus fosse só dele, todo meu, só meu, de mais ninguém. E ele não passa. E o Senhor o chama de servo inútil. Tirai-lhe até o que ele tem. E ao que não, que tem 10, pega esse talento que ele não produziu e dá para aquele que tem mais. Porque aquele que produziu, aquele que tem muito, muito mais, lhe se dará. E aquele que não tem nada, até o que tem lhe será. Até a salvação, irmão, pode ser perdida de um ventre por um ventre estéril. A grande visão nessa noite é você ser um ventre produtivo, um ventre maravilhoso, responsivo, multiplicador. Por quê? Porque quanto maior for a tua entrega, a tua devolução, o veículo que tu fazes da palavra que passa por ti e é levado à igreja, o Senhor vai te dar mais, porque Ele sabe que tu és capaz de produzir. Assim é um campo, assim é uma terra. Quando ela não é produtiva, ela acaba sendo totalmente estéril e acaba se não mais plantando ali. É o caso de Jesus, quando chegou aquela videira improdutiva, ele a repreendeu. Então escute, você, eu, nós que aqui estamos, fomos chamados pelo Senhor para que possamos dar muito, muito fruto na sua família, no seu trabalho, você que é aposentado, você que é idoso, idosa, você que é ancião, você que é jovem, tem como transmitir valores no olhar, no sorriso, na palavra que está em você. Então, o ventre ocioso, o ventre inútil, o servo inútil, é aquele irmão que bate nele e fica. Bateu, ficou. Não reverbera, não tem eco. Lembram do eco? Amor, amor, volta para ti. O eco é o reflexo do que tu fazes. E o servo inútil, ele não tem nem grito, quanto mais eco. Ele é o famoso sem eco. Amém? Muito bem. Quantos estão entendendo? É esse ventre que nós estamos falando. Olha aqui. Então, nós falamos aqui do servo inútil. Eu escrevi rapidinho, no contexto bíblico, aquele que não deixa fluir o conhecimento, a sabedoria, a força e o poder de Deus através de sua vida, é um ramo que não deixa fluir nele a seiva de amor da videira. Não serve de veículo, não conduz, não é fonte, não é ponte para o fluir da palavra de Deus. Terceirizam tudo. Terceirizam. O que é isso? Pessoa pede um favor, vai lá com fulano. Pega isso, vai lá com ciclano. Isso também é ventre infértil. A pessoa tem, mas ela recebe fulano. Daqui não. Daqui é dadá, como pregou a pastora. Só entra. Não sai nada. Então, irmãos, prestem atenção. Não possuem amor ao próximo. Amam a si mesmo, sabendo que o outro precisa, mas delega o dever que ela tem de servir a outro. Exemplos são corriqueiros aqui, né, irmãos? Os amados conhecem, porque, obviamente, esses servos tornam-se conhecidos de terceirizar o que Deus lhe deu. Quando você não terceiriza, você dá, você é veículo, você é transporte, e o Senhor passa a te injetar mais e mais e mais, para que tu ainda produzas muito mais. Quantos estão entendendo? Ao que tem, e será dado muito mais. Ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Até aí está indo? Amém. Igreja, atente bem. Nós poderíamos falar aqui
e vamos falar também dessas tremendas visões. Da infertilidade, quando se trata do primeiro conceito que eu coloquei, e a Bíblia traz vários e diversos. Por exemplo, eu elenquei Sarai, que tinha um ventre estéril e passou a ser mãe. Rebeca, Raquel. Em Juízes 13, 2-3, só ouça, se eu pregar cada uma dessa é um culto. Manoá, cuja mulher, a mulher de Manoá, era estéril, e Deus abençoou, ela tornou-se fértil. Que mais? Ana, Isabel. Quantos lembram desses dados? Isabel, porque Isabel também era estéril. Todos esses foram alocados aqui, olha. Salmos 113, 9. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Tem um aleluia aí. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Não é uma triste mãe de filhos, é uma alegre mãe de filhos. Amém? Isso aconteceu com Sarai, com Rebeca, com Raquel, com a esposa de Manoá, com Isabel, com Ana, que se tornaram alegres mães de filhos. Porém, nessa noite eu dizia, e repito, o principal foco é o ventre estéril, por não produzir e reproduzir, não repassar a palavra. Ressequido, porque guarda para si, não transmite, não interage. Agora, atenção, queridos, preste bem atenção no que eu vou falar. Agora nós vamos focar principalmente nesse ventre infértil, nesse ventre que é incapaz de reproduzir, de repassar a palavra de Deus. Nessa noite, assim como Sarai, como Rebeca, como Raquel, como a esposa de Manoá, como Ana, como Isabel, tiveram seus ventres estéreis, restaurados. Um ventre estéril da palavra, um ventre que não recepciona e não repassa a palavra, pode também ser restaurado? Pode, queridos, pode. E nós vamos dar nessa noite um exemplo clássico desse ventre estéril, não reprodutor, não reprodutivo, não retransmissor, que foi restaurado. Vamos dar sim. E há vários exemplos, mas nós pegamos um em particular. Veja bem, eu quero que você anote no coração e perceba isso. Em Lucas 12, de 8-9, diz algo glorioso. Digo-vos ainda, todo aquele que confessar diante dos homens, que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. O Senhor Jesus estava falando aí sobre o quê? A negação do seu nome. Ou seja, aquele ventre que soube, que conheceu a Deus, que foi tocado por Deus, e segura, não repassa, não retransmite, e o que é pior, nega o Senhor. Qual é a pecha aí? Ninguém aqui se coloque nessa condição não, tá, meu amado? Apenas examine, Deus não acusa, o Espírito Santo não acusa. Então repare, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também um filho do homem, o confessará diante dos anjos de Deus. Pois, ou mais, o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então anote o que eu vou lhe dizer. Isso é uma coluna. Essa é uma viga mestre. Essa é uma coluna. Esse é um pilar da palavra de Deus. Se negar o Senhor, ele também o negará. Amém? Todos estão entendendo? Isso foi violado por Pedro. Isso foi anulado por Pedro, que negou o Senhor. Então repare algo glorioso. Preste bem atenção, que eu vou ler com muita segurança e você vai inserindo para que você entenda. Lucas 22, eu pedi 2 leituras com a minha, para que fique bem claro. O Eduardo Vasconcelos está na minha versão?
Tá, meu querido? Então lá vem o microfone, lá vem ele vem, é o nosso amado Gabriel Dantas. Lucas 22, de 31 a 34. Enquanto o Eduardo segura aí, deixa eu repetir. O Senhor havia dito, dissera, e válido é até hoje, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante dos anjos do Senhor. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante de Deus. Leia agora, meu amado Eduardo Vasconcelos. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Amém. Na leitura está o discernimento. Amados, igreja, o detalhe do Espírito Santo, os detalhes são magníficos. Olha lá. Simão, Simão, eis que Satanás vos, com todos os discípulos, vos reclamou, vos reivindicou para vos peneirar como trigo, a todos. Mas olha com quem ele fala. Ele vai desvincular Pedro, o ventre estéril, momentaneamente estéril. Pedro não estava sendo provado coisa nenhuma. Isso não era aprovação não, irmão. Isso era negação mesmo. Então escute. Aí ele fala, preste atenção. Pedro, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como o trigo. Aí olha agora o que ele vai dizer. Eu, porém, roguei. Por quem? Por ti, Pedro. Por ti, ventre estéril. Eu não roguei por eles, cujos nomes e cujas vidas Satanás pediu para peneirar. Eu roguei por quem? Por ti, ó Pedro. Ele estava profetizando. Pedro, eu roguei por ti. Olha que coisa linda. Para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, deixa eu lhe dar uma notícia maravilhosa. Quando Pedro negou a Jesus, ele caiu nessa malha fina. Aquele que me negar diante dos homens, será negado diante de meu Pai. Porém, ele vai ser restaurado, porque havia um sinal: Pedro não era convertido, Pedro não era veículo, Pedro era inoperante, Pedro amava o Senhor, queria o Senhor para ele, só para ele, todo meu, para ninguém. Você está entendendo isso? Vou repetir, preste atenção. Preste atenção. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, olha que coisa linda, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo. Não tinha negado ainda. Estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Pedro, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Pedro, eu roguei por ti, porque tu vais me negar. A tua fé vai desfalecer se eu não rogar por ti. Você, Pedro, naquele momento, para mim não é nem convertido. Você sequer me conhece. Você vai negar-me. Pedro, isso não é provação, isso não é teste. Pedro, você está negando o Filho do Homem. Portanto, o Filho do Homem vai te negar diante dos anjos do Senhor. Naquele momento, irmãos, esse ventre estéril, esse ventre totalmente improdutivo, chorou amargamente. E posteriormente, ao encontrar-se com Jesus, já restaurado, já convertido, o Senhor diz: Pedro, tu me amas. Amém? Quem conhece? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas. Pedro. Tu não vais mais me negar, Pedro. Presta atenção. Amados do Senhor, Pedro ali era um ventre estéril. Negou ao Senhor, caiu num pilar, caiu numa palavra da qual ele não deveria jamais se esquecer. Estava ali, não, eu sei, estava com ele mesmo. E aí?
eu sou do Senhor e sou por ele até a morte. Negou o Senhor, e para que se cumprisse a profecia, após negar 3 vezes o galo, cantou. Alguém sabe cantar de galo aí? Não é preciso. Mas, irmãos, foi uma profecia cumprida. Então, nesse momento, não se iluda. Pedro não estava em prova, Pedro não estava enfrentando adversidades nem tribulações. Pedro estava negando o seu Deus. Negando. Mas ele foi restaurado. Ele foi um ventre que de ressequido passou a ser produtivo. Então, uma notícia maravilhosa nessa noite, para que todos nós entendamos: ninguém vai morrer com um ventre estéril, a não ser que queira morrer assim. Ninguém vai permanecer com Deus improdutivo, a não ser que queira permanecer assim. Ninguém vai permanecer na videira sem que dê muito fruto, a não ser que queira permanecer assim. Porque no Senhor a vida, no Senhor a transformação, no Senhor a árvore pode ter morrido, se tornado um toco, um toquinho, uma mirradinha, mas ao som e ao regar das muitas águas florescerá. Te bendizemos, glorioso Deus, porque não há caso perdido diante de ti. Não há nada que se perca estando tu no comando. Por isso, naquele momento, Pedro chorou amargamente, porque do Senhor é a salvação, do Senhor é o poder e a força. Glórias a Deus. Que esse ministério suba para adorar ao Senhor, e que nós, como igreja, possamos fazê-lo também para a honra e glória do Senhor.